senhoras e senhores deputados, senhora Secretária Regional, este é um orçamento que, em tempos excepcionais, é uma nova desilusão no que concerne às políticas ambientais e no que concerne à conservação da natureza. Um documento oco, um documento vazio, um documento que, na ânsia de querer mostrar muito, acaba por não refletir nada. E é assim que, uma vez mais, 6 anos depois, continua a andar no nosso ambiente. Mas vamos por pontos. Caminho das Ginjas. Eu começo por fazer um preâmbulozinho, aqui uma nota, que acho interessante ver a tentativa deliberada de se retirar qualquer referência ao nome Ginjas neste orçamento para apaziguar a opinião pública. Foi uma manobra ardilhosa, mas a verdade é que este projeto e este orçamento, este projeto das Ginjas continua no orçamento, mas muda de nome. Muda de nome e agora é identificado como Caminho dos Caramujos, cujo investimento prevê, e cito, que está no orçamento, melhoria da acessibilidade agrícola e assegurar a serventia de várias parcelas de terreno agricultado. Bom, a verdade é que dos 10 km do Caminho das Ginjas, apenas 900 metros estão realmente como terrenos agrícolas. Tudo o que resta é a área protegida, a área de floresta protegida, Laura e Silva, que não pode, de forma nenhuma, esperemos que não chegue a este cúmulo, não pode ser usada para a agricultura. Portanto, começamos com esta tentativa de tentar ludibriar a opinião pública. Mas vamos mais longe. É o próprio Governo que, em ofício enviado ao JPP, através da sua Secretaria da Agricultura, que afirma, e cito, não existem agricultores nem explorações agrícolas associadas ao projeto. Bom, portanto, o que verificamos é que é o seu Governo a afirmar que nem nesses 900 metros irá existir qualquer projeto agrícola associado a este projeto de recuperação do Caminho das Ginjas. Mas, vou mais além, referiu, e bem por diversas vezes, o relatório da Unesco a atualizar o atual estado de conservação da Laura e Silva. Aliás, o Sr. Deputado Guido Gonçalves também fez a honra de também referir este relatório. E a verdade é que, mais do que referir relatórios, este relatório que aqui está acessível publicamente, mais do que referir relatórios, é conveniente ler os relatórios. E ler os relatórios na sua íntegra, não é ler apenas o que interessa. E se usou, Sra. Secretária, este relatório da UCN, que agora aparentemente já é credível, há 5 anos não era, mas se usou este relatório da UCN para justificar as Ginjas, então era, no mínimo, esperado que procurasse o nome Ginjas no relatório. E o interessante é que a UCN e a Unesco, por inerência, fizeram a questão de manter o nome das Ginjas no relatório. Não fizeram aquela manobra ardilhosa de tirar o nome e substituir por outro. Então, vejamos logo na página 4 o que é que diz o relatório da Unesco, feito pela UCN, que agora é credível, o que é que diz sobre as Ginjas. E passo a citar. A proposta de asfaltamento, sim, repito, asfaltamento é o que diz a Unesco, asfalto, não é empedrado, asfalto, e o curioso é que a Unesco usa esta expressão depois de consultar o seu IFCN, o seu Instituto das Florestas. Asfalto, a proposta para asfaltamento, poderá resultar na disseminação de espécies invasoras. O risco de introdução de novas espécies invasoras ou fitopatogénicos é considerado uma das mais graves ameaças. Diz ainda, e cito novamente, a mudança na composição da floresta devido à expansão e chegada de novas espécies invasoras, juntamente com a falta de água, pode levar a um aumento do risco de incêndio e aumento da área queimada. Em relação às Ginjas, página 4 do tal relatório da tal instituição que não era credível e que agora já é. Mas ainda assim, o Governo insiste, apesar de vermos claramente o que são as ameaças a esta construção das Ginjas, o Governo insiste em manter este projeto em orçamento. Em plena pandemia, numa altura em que a saúde desespera por ajuda, numa altura em que o desemprego atinge mais de 20 mil madeirenses, numa altura em que temos empresas a fechar por falta de financiamento, o Governo coloca 10 milhões de euros para destruir 2 sítios da rede Natura 2000, Laura e Silva e Maciço Montanhoso Central.
utilizando este subterfúgio dos caminhos agrícolas, aumentando o risco de incêndios, dispersando invasoras, tal como indica o relatório da Unesco. E depois vamos mais além. Qual o valor real em orçamento para a gestão de áreas protegidas e de rede Natura 2000? No seu orçamento, Sra. Secretária, 100 mil euros, página 258 do PIDAR. 100 mil euros. 100 mil euros para a conservação, mais de 10 milhões de euros para destruir a Laura e Silva. Mas o despesismo e o disparate vai mais além, senhoras e senhores deputados. Voltam a orçamentar milhares de euros para a criação de coelhos, depois de terem gastos centenas de milhares de euros para erradicá-los, porque, segundo os projetos que a sua Secretaria geria na altura, eram os responsáveis pelo desaparecimento da flora endémica e indígena e aumento da erosão. Como referido, inclusive, também, uma vez mais, no relatório da IUCN. Hoje, voltam a pagar milhares de euros para criar e libertar coelhos, uma vez mais, em tempo de crise pandémica e algo também condenado pela Unesco. Página 4 do relatório, se alguém quiser confirmar, mas terei o maior prazer em disponibilizar a quem quiser realmente tirar fotocópias. Por outro lado, não leve para casa, podemos todos levar e todos lermos este relatório em casa, Sr. Deputado. Por outro lado, projeto 52515, também para facilitar Vossas Excelências. Comemoração dos 50 anos da Reserva Natural das Ilhas Selvagens. Orçamento 80 mil euros. Não obstante da importância de comemorarmos realmente o aniversário da reserva mais antiga do país, não podemos aceitar, Sra. Secretária, que se gaste 80 mil euros numa festa e em beberetes, quando se gasta praticamente o mesmo como valor total para a gestão das áreas protegidas. Isto é novamente inadmissível, isto é ridículo e isto é descredibilizar por completo a Secretaria Regional do Ambiente. Se estes 80 mil euros se destinassem a dar as tão necessárias condições de trabalho e de segurança aos vigilantes da natureza que pernoitam nas selvagens, até podíamos aceitar. Se fosse para garantir o cumprimento da promessa deste governo na revisão da carreira dos vigilantes que aguarda há anos, sem qualquer tipo de sinal de vida, entenderíamos com certeza. Mas os vigilantes da natureza nem são contemplados neste orçamento. Novamente, esta disparidade não deixa de ser reveladora do que são as reais prioridades deste governo no que ao ambiente diz respeito. Propaganda, festas, tudo para tirar areia para os olhos dos mais distraídos. E por falar em propaganda, não posso também deixar de usar a tão referida, que já cá hoje foi referida várias vezes, a bandeira da sustentabilidade e das alterações climáticas, que propagandeia vários projetos na área das alterações climáticas, o que levou, inclusive, lembremos, a alterar o nome da própria Secretaria, que passou agora também a ostentar, se calhar com alguma cópia do Ministério no continente, mas ainda assim passou a ostentar o termo alterações climáticas no seu nome. E não deixa de ser irónico que, relativamente à promoção para as adaptações climáticas e gestão de riscos, coloquem estrategicamente 3 páginas de ações no PIDAR, numa tentativa clara de tentar mostrar o trabalho feito, mas se atendermos ao valor orçamentado, ou seja, ao valor que vai viabilizar realmente estas ações, não passa dos 400 mil euros. E isto, 400 mil euros, obviamente, na Secretaria Regional do Ambiente, não estamos a falar em outras secretarias, não estamos a falar noutros planos do Governo, estamos a falar na sua Secretaria, porque é a senhora Secretária que aí está sentada. E estes 400 mil euros é manifestamente ridículo. Quando se fala a nível global, nem vamos falar a nível regional, a nível global, quando se fala no problema crescente das alterações climáticas, na necessidade da sua mitigação e adaptação, orçamentar este valor é bem representativo da importância que dão a estas matérias. Mas para que não se levantem as vozes a dizer que estamos aqui a falar de cor, esmiucemos então estes valores. Planos de repovoamento florestal e correção torrencial, 60 mil euros. Faixa de gestão de combustíveis, altamente propagandeada pelo Governo de Vossa Excelência, 8 mil euros. 8 mil euros. Proteção das florestas contra incêndios, 60 mil euros. Portanto, em suma, e para terminar, 10 milhões de euros para uma estrada que destrói a nossa floresta. 10 milhões de euros para uma estrada que destrói a nossa floresta. 100 mil euros para a conservação. 80 mil euros para festas e beberetos de uma comemoração. 60 mil euros para a proteção da floresta contra incêndios. Portanto, e termino já dizendo que está tudo dito no que concerne aos compromissos
para o Ambiente. Está tudo dito no que concerne à credibilidade desta Secretaria Regional do Ambiente. Passa-se um ano, passou-se mais um ano, uma vez mais, perde o ambiente, perde a natureza e perdemos todos nós. Muito obrigado. Faça favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, obviamente, cortando um bocadinho no meu tempo, porque não tenho uma hora como o PSD, eu acho piada a tentativa de justificar a ausência do nome ou a troca do nome como se fosse uma coisa que já estava nos orçamentos anteriores. Curiosamente, todos os anos em que este orçamento veio a esta casa, veio como caminho das ginjas, Sr. Deputado. Se decidiram mudar este caminho, por alguma razão foi. Se decidiram mudar o nome, a nomenclatura, por alguma razão foi. Se calhar é porque as pessoas começam a fazer manifestações à rua, se calhar é porque começam a pedir documentação à vossa Secretaria, se calhar é porque as pessoas começam realmente a fazer barulho, no bom sentido, começam a exigir algo do Governo e, por isso, obrigatoriamente, houve algo incómodo em tentar camuflar o nome dentro do orçamento. Portanto, mas é curioso que nos últimos orçamentos não havia sempre a referência aos caminhos das ginjas. Portanto, se eu sou ignorante em não saber o que quer que seja em relação à nomenclatura daquele caminho, terá de acusar o mesmo ao seu Governo. E é curioso continuar a insistir na questão dos caminhos agrícolas. Quando é, e chamou-me de demagogo nesse sentido, quando é... Sr. Deputado, eu estou a falar com o seu colega da parte de trás. O que o seu colega disse é que continua a insistir na questão dos caminhos agrícolas. Portanto, demagogia é utilizar fundos públicos, fundos dedicados a caminhos agrícolas, mas depois, se fores pegar num caminho que são de 10 km, em que mais de 80% é área florestal, e usar fundos agrícolas, fundos dos agricultores, para destruir um caminho florestal. Mas não sou eu que o digo, não sou só eu que o digo, Sr. Deputado, é o seu secretário da Agricultura, o seu secretário que diz não existem agricultores nem explorações agrícolas associadas ao projeto. É o seu secretário, eu passo esta folhinha, dou-lhe esta folha, é o seu secretário. Mas, senhores deputados, é curioso também que o Sr. Deputado Nuno Maciel, na sua ânsia de tentar defender a Secretaria, diz que o secciona o orçamento, quando foi o Sr. Deputado que fez exatamente a mesma coisa, pegou em algumas rubricas e ignorou outras rubricas. O que me acusou de fazer, acabou agora mesmo de o fazer. Curiosamente, esqueceu-se de referir também os 10 milhões de euros para destruir a Laura Silva. Esqueceu-se de dizer que só existirão pouco mais de 80 mil euros para a gestão 60 mil euros para a gestão das áreas protegidas e das reservas. Senhor Deputado, esqueceu-se, eu sei que a sua ambição é chegar ali àquela cadeira, mas ainda não é para já. Senhor Deputado, esqueceu-se destas rubricas. Portanto, o que eu digo, e usando as suas palavras, nós estamos a pedir emprestado aos nossos filhos um caminho, uma área florestal, vamos deixá-la destruída se continuarmos a insistir neste erro do caminho das ginjas.